Oi, Angélica, boa noite. Boa Vamos ver como noite. é que vai ficar. Se o pessoal tá ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem aí, Angélica? Eu estou ouvindo perfeitamente. Vamos ver se o pessoal Maravilha. me ouvir sem o fone. Qualquer coisa eu coloco aqui também. Para mim, por enquanto, tá tudo certo. Tá sem eco, tá dando para ouvir bem. Pessoal, Certo. dá o feedback pra gente aí, por favor. Como está o Diz meu aí áudio? se tá legal. Se o áudio da Angélica tá bem. Tá bom, né? Eu estou com o meu café aqui em homenagem ao seu quadro, né, Pois pastor? é. Aqui não falta. Eu imaginei que ia ter aí também. Ainda a caneca nova, Ah, né? pois é. Bom, o Mas, pessoal tá dando um ok aí. aham. Legal. Bom, gente, a gente vai conversar hoje um pouco a respeito de Bíblia, lógico, né? Não dá para faltar o assunto, mas a saúde corporal. É algo que eu confesso para vocês que assim sempre foi um assunto que eu tinha dificuldade de conectar, né? O que o corpo tem a ver nesse sentido de práticas de física, enfim, com a Bíblia, né? Mas eu tenho me dado conta de que tem muito a ver. Eu costumo enxergar a questão da missão no aspecto mais amplo possível, né? Então, muitas vezes eu entendo e digo a seguinte coisa, que o nosso corpo, né, através do corpo que nós servimos a Deus, né? Então, nesse sentido, quanto mais o corpo durar e quanto melhor ele estiver, melhor e mais eu sirvo a Deus, né? Claro que a nossa vida ela depende muito da soberania de Deus, mas aquilo que compete a nós e o que competiria a nós nesse sentido seria o cuidado com o corpo, a gente precisa fazer, né? Que uma hora de corrida pela manhã, ou 30 minutos de corrida pela manhã, faz render muito mais a nossa leitura bíblica, né? Então, algo que aparentemente a gente descaracteriza, fala, o que correr tem a ver com ler Bíblia, né? Então, nesse Aham. sentido, tem muito a ver. E aí é claro que você, melhor do que eu, pode falar disso com muito mais propriedade, né? Então, a nossa ideia, gente, é conversar um pouco a respeito disso, tá? De como que a Bíblia enxerga essa questão da saúde, quais são as orientações e por que é tão importante nós, enquanto cristãos, valorizarmos esse aspecto do cuidado, que às vezes a gente está muito preocupado com a mente, com o espírito, mas a gente deixa de se preocupar com o corpo, né? E come, principalmente o metodista, diz que é o povo do coração aquecido e do estômago dilatado, né? E come, come, come e vai vivendo a vida. E o pior é que às vezes ainda depois bota na conta de Deus, né? Porque a saúde não está muito legal. Então, assim, Angélica, fazendo essa introdução aqui, eu vou pedir, aliás, eu vou passar a bola para você, tá? E deixar você falar e a gente vai conversando. E vocês que estão nos assistindo aí, vocês que quiserem fazer pergunta, tirar alguma dúvida, é só colocar aí que a gente vai filtrando e vai conversando um pouco a respeito. Então, Bíblia e saúde corporal com a Angélica Bertazzo. Pareceu agora início de programa da Rede Globo, né? Angélica, é contigo, tá bom? Ai, ai, vamos lá. Então, primeiro queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, pastor? Sempre, logo para mim, que eu estou acostumada a trabalhar por live agora durante esse período de Sim. quarentena, né? Mas eu digo que aqui, olho no olho, olho na tela, melhor dizendo, né? É totalmente diferente. Então, me desculpem a minha vergonha. Eu não estou muito acostumada, eu não sou como o pastor Derek, que sou muito acostumada, né? O primeiro vai ser a pergunta da Chellen, como emagrecer? Olha aí, ó. Muito bom, Chellen. Amém. Então, pessoal, com muita humildade que eu estou aqui, né? Eu também aprendo muito, né? Eu sempre digo que a palavra que a gente leva primeiro é pra gente, né? E eu achei até muito de Jesus isso, porque há 2 semanas atrás eu fazia um estudo com as minhas primas, que até elas estão aqui, sobre isso. Não era eu quem estava passando o estudo, né? Mas ela estava falando mais, a Fernanda, sobre alimentação. E eu já estava pensando bastante nisso, né? Daí o senhor me fez a intimação, né? Barra convite. Falei, vamos lá, vamos lá. Então, eu sempre gosto de começar minhas anotações com um título, né? E o título que Jesus foi me orientando para dar nessas anotações era O Cuidado
com o templo, né? Porque quando eu cuido, pastor, eu acredito, de mim em geral, quando eu cuido da Angélica, eu estou mostrando muito mais do que uma simples vaidade, né? Eu estou mostrando gratidão a Deus por quem eu sou, reconhecendo, né, o nosso Criador. Porque se Ele nos fez com tanto amor, por que não cuidarmos de nós mesmos com empatia, com amor, com cuidado, né? Então, eu acho que antes de tudo vem esse reconhecimento da nossa criação, né? Que foi perfeita, foi bom, pois ele terminava a criação e ele falava, vejo isso que é bom, né? Então, a gente tem que tentar pensar na saúde como um todo. Não só a saúde corporal, não só a saúde mental, nem só a emocional, não só a espiritual, né? A gente é um todo. Então, eu levanto muito a bandeira do equilíbrio, né? Do equilíbrio, de um pouquinho por pouquinho. Como eu acho que um depende do outro também, sabe? Para quem não sabe, eu sou professora de Pilates e é até engraçado, porque como Deus faz as coisas, né? Porque eu trabalho com um método que a filosofia dele é essa questão da saúde mental, física e espiritual, né? Eu, sem querer, assim, né? Eu comecei o Pilates antes de me converter, sem eu querer, né? E eu acho isso muito legal. E o Joseph Pilates, que foi o criador desse método, ele foi para uma guerra, ele estava meio que preso, assim, e ele era enfermeiro da Primeira Guerra Mundial, em 1914, se não me engano. E daí ele reabilitou os enfermos com as molas das camas dos hospitais, do hospital que tinha lá nessa guerra, né? Então, é um método sensacional que você precisa se concentrar no que está fazendo, respirar, porque a gente esquece de respirar, né? É uma coisa tão óbvia, mas a gente esquece de respirar. E como o movimento, e eu digo isso com propriedade, como o nosso movimento é diferente quando a gente associa a nossa concentração e a nossa respiração, né? Então, isso é muito importante. E a gente tem. Eu nunca tinha estudado muito sobre isso, não sei por quê, né? Porque já deveria ter estudado mais isso, porque é muito importante. E eu acho que sim, que a gente tem que buscar sempre isso, né? E eu acho também que o cuidado, pastor, com o nosso corpo, além dessa coisa das pessoas pensarem que é só vaidade, né? É a questão de ter responsabilidade com a graça de Deus, sabe? Eu acho que é muito mais profundo do que a gente leva muitas vezes, sabe? Muito mais profundo. Em Efésios 5:29, se o pessoal quiser abrir conosco, diz assim: ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Olha só, né? Coisa linda, como é importante isso. E lá em Eclesiastes 10:17, diz assim: como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado, para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Eu vejo muita gente fazendo da própria alimentação um evento, né? Buscando um prazer exacerbado na alimentação. E a gente esquece muitas vezes que a alimentação foi nos dada, né, como um presente para a gente sobreviver. A gente não vive para comer, né? A gente come para sobreviver. Sim. E tem uma diferença bem grande, né? Sobre Muito isso. grande. Tem um abismo entre os dois. E eu acho que muita mudança de hábito de vida começa na alimentação, né? Não tem. Eu estou estudando fisioterapia dermatofuncional, né? Então as pessoas vêm a mim muitas vezes apenas comentando sobre a estética. E eu tenho para mim a responsabilidade de passar para essa paciente, para essa cliente, que
a saúde estética é muito ampla, né? E a gente tem que falar de saúde primeiro, por isso que é saúde estética, né? Depois a gente pensa, a estética é uma consequência, é um complemento, né? Mas a gente tem que pensar na nossa saúde corporal, nossa saúde física, nossa saúde emocional. E se a gente for pensar um pouquinho nessa questão do próprio alimento que a Bíblia traz, né? Como o alimento, a gente vê muito o alimento na Bíblia como forma de tentação, né? Como fraqueza. Um exemplo que a gente tem que, se não me engano, está lá em Números 11, de quando o povo estava saindo, né, de ser escravo, eles estavam deixando de ser escravos. E a primeira coisa que eles pensam que dá vontade de voltar foi o alimento. Eles preferiam voltar a ser escravos e ter um alimento um pouco melhor do que ter o alimento apenas para o seu sustento, né? Na liberdade. Exatamente. Então, e tem vários exemplos na Bíblia, até próprio Jesus foi tentado, né, com o alimento também. E a gente percebe que a gente precisa buscar um equilíbrio, né? E a gente não pode fazer da alimentação um evento. A gente não pode ficar só pensando nisso, né? Porque até eu estava lendo uma frase que dizia hoje que o problema do ansioso, né? Que geralmente é quem tem essa compulsão alimentar tem problema de ansiedade. E o problema do ansioso é que ele tem muito medo dos términos. Então ele teme o começo, porque ele tem medo dos términos, né? Então eu não sou a favor, assim, de dietas rígidas, de extremos, sabe? Eu, Angélica, não sou a favor, eu super respeito quem faz. Tem muita gente ao meu redor que faz, e eu super respeito. Tento lidar quando vem na minha casa, né? Porque na minha casa eu como tudo. Tá, agora o meu café é com leite, né? Mas eu respeito e até admiro um pouco, né? Porque tem que ter muita força de vontade. Mas eu gosto de ter um equilíbrio, né? Até lá em Eclesiastes 7:18 diz: quem teme a Deus evitará ambos os extremos, né? Então, isso é muito importante. Eu penso que seja muito importante o equilíbrio. Tem um livro, pastor, eu não sei se tu conhece, que o nome dele é O Segredo da Saúde Total. Você já ouviu falar? Não. Eu também. Eu não tinha ouvido falar. Eu estava estudando e achei ele. Eu não tive tempo de comprar, né? Porque está tudo fechado. Mas eu achei fantástico. Ele é um livro cristão, pelo que eu entendi, né? Eu não tenho tanta propriedade para falar dele, mas eu preciso trazer passos que tinha nele que eu achei sensacional. E esse livro, que o nome é o Segredo da Saúde Total, até se alguém conhecer, pode nos falar mais aqui sobre ele. Ele traz os 7 passos para a saúde total. Eu sou super contra a receita de bolo, mas esses passos a gente merece dar uma atençãozinha, porque olha só os passos. O primeiro é viver em paz. Muito importante. Segundo, alimentação pura, né? Com alimentos bons, como diz a minha prima no estudo que ela me deu, que a gente tem que buscar comer o melhor que tem na mesa, né? O melhor para nós. Nós merecemos o melhor que tem ali, né? Não temos que lidar com o nosso corpo como se fosse uma lata de lixo, né? Então, o primeiro é viver em paz, o segundo é alimentação pura, o terceiro são exercícios apropriados, o 4 é muita água, o quinto, oração e jejum, o sexto, períodos de ar fresco e luz do sol, e o 7, descanso perfeito. Parece muito simples, né? Porque é. Muito simples, né? Mas a gente precisa sempre buscar esse equilíbrio. E esse equilíbrio que eu falo, lida com o pensamento, né? Lida com emoção, lida com o que está nos dando prazer, né? Dessa questão de ter que comer para saciar um prazer. Então, essa questão de você fazer um exercício físico pensando na sua saúde. Tem um pastor bem conhecido que ele falou de uma frase, eu achei demais. Ele falou assim, que o nosso corpo, ele é como se fosse um cartão de crédito. E a gente não pode viver como se a fatura não fosse chegar, né?
E eu falo como jovem. O jovem, ele tem essa mania de procrastinar a mudança de hábito, Sim. pensando que vai ter uns 50 anos pela frente para cuidar da sua saúde, sendo que a prevenção eu confio agora. O É, remédio, né? é, A gente não tem como ter propriedade que o remédio vai fazer efeito, mas a gente tem como ter propriedade que a sim. prevenção vai ajudar muita coisa. Eu aprendi um pouco na marra aí, essa questão do cuidado com o corpo, porque em São Uhum. Paulo, acho que em 2014, se eu não me engano, 2013, eu tive um princípio de AVC. Aquela Sério? correria lá em São Paulo, né, e não parava muito e fui parar no hospital com o lado direito todo paralisado, né? Graças a Deus foi só um princípio, não ficou nenhuma sequela, a não Amém. ser a sequela na minha mente de não me desligar mais do cuidado com o corpo, né? Porque o médico disse comigo na ocasião, ele falou, cara, se você continuar levando esse ritmo de vida, você não vai durar muito. Então, às vezes, a gente associa muito o problema da saúde com quem não faz nada, mas se você faz muito e faz errado, até mesmo quem treina, né? Porque depois disso eu criei o hábito de treinar. E eu sempre priorizei o exercício na primeira hora da manhã, porque para mim funciona melhor, né? Eu sei que tem pessoas que fazem em outro momento e se dão melhor assim, mas para mim, no primeiro dia é sempre melhor. Então, eu, quando comecei a treinar, eu também comecei a estudar muito ali sobre dieta e me dar conta de que mesmo o exercício mal feito, uma academia mal feita, ela pode trazer prejuízos para a sua saúde, né? Com certeza. Então, e aí eu comecei a pensar um pouco a respeito, e eu volto àquilo que eu falei no início, na abertura da live, e aplicando isso ao que aconteceu comigo, aquele incidente, como ficaria a missão que Deus confiou a mim se hoje, por causa da minha falta de cuidado com o corpo, eu tivesse permanecido com o lado direito todo paralisado? É Uhum. claro que a graça de Deus ela permaneceria sobre a minha vida e ele continuaria me usando, mas eu limitaria a ação de Deus nesse sentido, né? Então, uma coisa é, de repente, algo de ruim acontecer por genética ou por outras questões que não estão ligadas ao nosso cuidado. Mas aquilo que está às nossas mãos para fazer, a gente deve fazer o melhor. E tem um texto que o apóstolo Paulo diz, né, que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. O próprio exercício físico, e você falava disso no início, ele não, para o cristão, ele não tem muito a ver com a estética, embora ela seja uma consequência, mas ela tem a ver com a glorificação a Deus. Então, quando eu busco a prática de exercício para trazer glória para mim, para que as pessoas me notem, e não para empoderar o meu corpo para servir melhor a Deus, que a gente sabe que com a prática de exercício o oxigênio no cérebro circula melhor, o corpo funciona melhor, você consegue entender melhor as coisas, a leitura flui mais, você fica mais capacitado para ser usado. Então, ao invés de Uhum. eu pensar em empoderar o meu corpo para a missão, eu acabo empoderando o meu corpo para o meu prazer, né? Para que as Uhum. pessoas vejam ali a minha glória. Então, é bem interessante isso que você está falando. O ruim é quando, como aconteceu comigo, a gente vai aprender isso no momento mal, né? Então, depois daquele dia ali, a minha mente ela começou a funcionar diferente. É claro que hoje eu venho pecando bastante, né? E até consegui esse ano, né, que na igreja a gente tem uma quadra ali, mesmo com isolamento é possível fazer algum exercício, mas quando chega o inverno é difícil, né? É mais fácil comer do que correr, né? Exatamente. Exatamente. E isso, pastor, vai muito da mudança da nossa mente, né? Lá em Romanos 8:6 diz que a mentalidade da carne é morta, É, mas a mentalidade do espírito é vida e paz, né? A importância da gente cuidar dos nossos pensamentos. sim. Hoje, mais de 95% das patologias, dos problemas estão relacionados ao estresse, né? E os que não estão relacionados, os que não foram originados por ele, eles têm alguma influência negativa por causa dele, né? Então é uma coisa muito séria mesmo, e que a gente precisa dar mais atenção para isso, né? Pois é. E são detalhes, né, Angélica? Teve o segundo ponto desse passo a passo do bolo aí que você leu, que fala sobre comer bons alimentos, né? Ou comer melhor.
Eu lembro há muitos anos atrás a Tainá comprou um livro chamado A Não Dieta dos Franceses. E falava lá do baixo índice de obesidade e com as pessoas comendo salame, comendo presunto. Só que aí a conclusão do livro é que tudo que eles comiam era natural. Então, o Ah, salame era produzido naturalmente. Todas essas coisas que hoje a gente come com conservante, né? Lá não tinha. Então, mesmo a pessoa comendo o que nós hoje consideraríamos alimentos nocivos, mesmo assim lá a saúde era boa e a taxa de obesidade era baixa também, porque eles comiam direto da fonte, né? Então, acho que essa questão da alimentação é muito importante também e hoje é difícil. A gente vai no mercado, eu vejo uma goiaba que eu sei que se ela tivesse sido plantada naturalmente, ela jamais chegaria àquele tamanho. E o exato. sabor também não é o mesmo, né? Isso é uma pena, né? Porque a É, gente vê as frutas, os legumes tão lindos, assim, a gente come com uma vontade pois e a gente é. pensa nos agrotóxicos, nos veneninhos, em nada, né? É bem triste. Mas, lembrando, né, que a gente tem que pensar no nosso corpo como uma ferramenta ministerial, né? E, e eu digo assim por mim, que ser disciplinado com a saúde física me ajuda a ser disciplinado com a minha saúde espiritual, né? Legal. Então, não é um detalhe, né? É. É um porém muito importante. E a questão do exercício físico em si, né? Eu comecei a fazer exercício físico, eu tinha 18 anos. Assim, por entendendo o benefício dele com 18 anos, né? Antes eu fazia assim só na escola mesmo, né? E quando eu comecei a entender o que estava mudando no meu corpo, a importância que tinha aquilo, né? É outra coisa. Então, é muito Sim, importante você ter um propósito, né? Você entender, você não tratar aquele exercício físico como apenas uma obrigação. sim, sim. Porque senão você vai. Isso, ó, a minha prima me lembrou que eu fazia até karatê, né? Então, mas, já fiz de tudo. Não dá para o Fernando marcar bobeira aí, então, né? Então, já ensinei o primeiro kata, já ensinei, foi demais. Então, É, é muito importante a gente ter consciência do que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, o que estamos fazendo com o nosso tempo, né? O tempo hoje é uma coisa tão preciosa. é, Então, por que não ter um tempo de qualidade? Por que não cuidarmos com amor da gente, né? pois Seja é. livro, seja lendo, principalmente lendo a Bíblia, seja Sim, cuidando de alguém, cuidando de nós mesmos. Então, quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando do Pai, né? Porque quem vê o filho vê o Pai. E, agora foi e forte. falando um pouquinho sobre o exercício físico, quando a gente pratica um exercício físico, a gente libera uma substância chamada de endorfina. E tem estudiosos que eles estão trazendo, só uma curiosidade, né? Que a endorfina, ela tem sido apontada como na mesma proporção de importância ou mais do que a própria morfina, Ah, né? Então, é muito importante, tanto para regular a nossa pressão, para regular a nossa temperatura, para controle da nossa dor, né? sim, E bem a endorfina, ela atua na capacidade de aprendizagem. pois é. Então, como que a gente vai falar que você praticar um exercício físico não vai te ajudar na tua vida espiritual? Né? Eu sou uma pessoa muito distraída, por exemplo. Eu tenho que ler a Sim. Bíblia. Eu e o Fernando, nós estamos estudando Apocalipse agora, né? Eu tô toda emocionada. Aí, é porque eu esperei bastante tempo para começar, né? Então, eu não me sentia preparada, assim. Eu queria entender mais quando eu lesse, né? E daí, nos dias que eu estou cansada, eu falo para ele, falo, bah, hoje deu. Não consigo mais. Não. E até ontem, assim, eu estava toda animada, assim, eu tinha feito exercício de manhã, sabe, em casa, né? Então, é muito diferente a capacidade da É. aprendizagem, e isso eu digo por mim, né? Muito diferente mesmo. Acho que E, oxigena melhor, né? O corpo tá mais ativo, exatamente, né? Eu tinha muita dificuldade, Angélica, eu sou uma pessoa muito noturna, né?
Uhum. Então, a minha cabeça vai dando esse horário assim, a minha cabeça funciona muito melhor do que funciona de manhã. Só que com o nascimento dos meus filhos, eu precisei readequar isso, porque às vezes à noite eu preciso estar à disposição, né? Então eu Uhum. tive que me reeducar e o exercício ele me ajudou nisso, porque já pela manhã o meu corpo entrava naquele estado de alerta, eu ia direto para os livros para poder fazer o que eu tinha que fazer. E essa questão ainda do prazer, eu fui descobrindo isso na prática, né? E eu acho que também o que ajuda muito, Angélica, é o propósito, né? Eu lembro que uma vez a Tainá me deu uma chamada, antes de acontecer o episódio desse princípio de AVC, que ela disse assim, olha, daqui a pouco você vai ter um filho, você não quer chegar aos 50 anos podendo jogar bola com ele? Cara, aquilo me arrebentou a cabeça, né? Eu falo, eu preciso fazer alguma coisa, né? E não é por nada que o sedentarismo hoje, se formos pegar as revistas ali de saúde, ele é apontado como um do chamado mal do século. E qual que é o outro bem famoso que a gente conhece, que é chamado mal do século? A Pois própria é. depressão, né? Não é por nada que o sedentarismo e a Sim, depressão estão lá no escurinho os dois. Não é sim. por nada, né? A gente tem que abrir os nossos olhos, enxergar isso, né? É muito fácil a gente tem muita opção de atividade física hoje, né? Tem de tudo. Até o próprio John Wesley, né? Que foi o fundador Sim. do budismo, eu não sabia disso, mas ele era muito na hidroterapia, né? É. Ele estava dessa parte da hidro e, poxa vida, com 80 anos ele caminhava 10 quilômetros para levar o evangelho. Você sabe, Angélica, que agora eu não vou me lembrar direito da citação, mas ele uma vez falando com os pregadores, ele dizia que dava para fazer o exercício e deveria fazer. Que ele podia, como ele fazia, eu não lembro a quantidade de vezes que ele fazia, mas ele dava uma série de voltas em volta da mesa, né? Eu sei que tem um número aí, que ele era muito metódico, né? Mas eu não vou me lembrar agora. Se alguém souber e puder ajudar a gente, mas eu sei que ele fazia, ele era chato com isso, né? E ele cavalgava também, né? Cavalgava. E sabe que em 2017 o Ministério da Saúde, dos 1,3 milhões de morte que teve, né? Dos Sim. óbitos, 4 mil estavam relacionados com o sedentarismo. Ah, Então, isso é muito importante. Muito importante. A gente não tem noção, né? Da importância do que o sedentarismo afeta na própria concentração, no sim, próprio humor, né? Então, tu imagina na capacidade de aprendizagem, na capacidade, né, do próprio bom ânimo. sim. Eu creio muito que tem uma influência muito forte. Você Muito acha forte. que é falta de tempo, Angélica? Porque ontem eu ouvi algo assim aleatório que abriu um pouco a minha cabeça, né? Um rapaz falando que ao invés de nós olharmos o dia com 24 horas, a gente deveria olhar o dia com 48 frações. E o que ele queria dizer é que às vezes a gente fica esperando ter uma hora para praticar o exercício, para ler um livro, para estudar, mas meia hora é melhor do que nenhuma hora feita. Então, ao invés de você olhar 24 horas, você olharia 48 frações de 30 minutos, dizendo que às vezes entre um ônibus e outro, 30 minutos é suficiente para você ler algumas páginas de um livro, é suficiente para você dar uma caminhada, fazer umas flexões em casa, né? Então, assim, será que é falta mesmo de tempo ou é falta de interesse? Porque a semelhança de um carro, às vezes a gente só vai parar para consertar quando de fato quebra. A gente até ouve um barulhinho aqui, um defeito ali, mas a gente não quer corrigir porque está funcionando, né? E me parece que eu fazia isso, me parece que às vezes a gente trata o corpo assim também. Eu acho que não é falta de tempo, eu acho que é falta de organização, pastor. Eu acredito na falta de tempo, ok, se for um dia, por exemplo. Sim, Agora, no outro, você consegue, pelo menos 3 vezes na semana. É é, muito difícil a gente pensar que a gente não pode tirar meia hora. O meu treino de ontem de manhã foi sim, meia hora. Foi o suficiente. Foi o pois suficiente. é. Foi quase mais que o suficiente, sabe? Então,
eu acredito que seja falta de organização. Como a Beatriz comentou ali, uma rotina bem definida facilita a manter o nosso dia com nossas propriedades, com nossas Sim. prioridades. Parece que essa palavra soa um pouco negativamente, né? Pra gente. A gente fala porque o exercício é uma disciplina. Você precisa ser disciplinado ali. Eu lembro, Aham, às vezes, o instrutor falando comigo que até a série que você vai fazer de 10 exercícios, ele tem que ser na mesma intensidade, né? Então, você precisa ter disciplina, dizer, olha, regula o peso para você não correr o risco de parar na metade. Você tem que concluir. E parece que quando a gente ouve falar em disciplina, a gente atribui a algo ruim, a algo chato. Eu, particularmente, não acho. Inclusive, eu falo bastante a respeito das disciplinas espirituais, porque é necessário ter, né? Você aham. precisa ser uma pessoa disciplinada. Isso só traz benefícios. Se você leva o seu dia disciplinadamente ali, você chega no final dele, fez o que tinha que fazer, está cansado, mas tem tempo para descansar. E às vezes a gente vai tumultuando as coisas, quando vai ver não fez nada e ainda está cansado, né? Exatamente. E eu acho que essa questão da própria quarentena, pastor, fez o pessoal se reinventar. E quem Sim, não se reinventou ainda, precisa se reinventar. pois é. Porque, por exemplo, quem começou um hábito lá, um mês, 2 meses atrás, de treinar em casa, não é porque a pandemia vai passar, em nome de Vai Jesus, passar. que tem que Amém. parar de treinar em casa, Sim, entendeu? Se você realmente começou esse hábito com um propósito bom, esse hábito pode é. continuar, né? Ou você já deu um grande passo, melhor do que ficar só na frente da tela. A gente entra numa caixinha do nada nessa rede social e a gente esquece, a gente não tem É, consciência. O meu é quase celular, o. quanto tempo eu fico em rede social, quanto tempo eu fico Sim, sim, no aplicativo, eu fico apavorada. sim. Isso porque eu trabalho com uma rede social, né? Mas eu fico apavorada mesmo assim, com quanto Pois tempo é. ali. E daí a Bíblia, às vezes eu leio um capítulo e penso, tá, agora eu tenho que me arrumar, senão vou me atrasar. Eu, bonito, né? Muito bonito, dona Angélica, Pois né? é. No Brasil, 47% da população não pratica atividade física. Isso é muito grande. No Brasil, um país do futebol que as pessoas É. falam, né? Um país que temos praias, temos livre acesso aos parques, enfim. Poxa vida, o que está Pois faltando? Está é. faltando consciência, né? Consciência da gente perceber as nossas falhas e como a gente tem que cuidar melhor da gente, para assim a gente cuidar melhor do outro também. Sem dúvida. Você E estando bem, você tem condições de cuidar, né? exatamente. Imagina 80% dos adolescentes, que adolescente nessas pesquisas é dos 11 aos 17 anos, né? Sim. 80% dos adolescentes são sedentários. Isso é enorme. Eu acho um absurdo isso, sabe? E cabe a nós a mudar isso agora. A Do, gente brinca muito, né, Angélica? Às vezes até na igreja, esses dias eu brincava com alguns, a gente fala que a barriga é estoque de unção, né? E, claro, a gente não vai desmerecer ninguém nem nada, mas assim, não dá mais para a gente levar a vida desse jeito, porque como você falava no início, é o templo do Espírito Santo. E eu preciso cuidar bem desse templo. Você sabe que uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço é ouvir a Bíblia falada, né? Então, normalmente eu tenho a minha disciplina de leitura bíblica pela manhã e logo em seguida eu saio para caminhar. E aí, quando eu saio para caminhar, eu vou ouvindo tudo aquilo que eu li. Então, até para fixação é melhor, porque você pode estar ali correndo e estar, de alguma maneira, fixando o conteúdo que você precisa fixar, precisa entender, né? Então, ó, a Karina está falando que o pastor tem fama de ter barriga. não pode, hein? Pois é, não dá. E a gente vê até por parte do bispo Luiz Virgílio, nos encontros de pastores, nós sempre temos um momento lá de exercício, de fala a respeito disso, porque não dá. Até o apóstolo Paulo ele dá uma orientação para Timóteo, né? Falando que ele precisa cuidar da saúde dele, porque como você falou, se eu estou debilitado, não tem como eu ajudar outra pessoa. E a minha imunidade, Angélica, eu não sei se você é assim, mas se eu estou estressado na mente, a minha imunidade ela baixa. Gente, Ela exato. baixa demais. É Como eu passar uma semana. Pois é. É eu passar uma semana estressado
e no dia seguinte eu já fico gripado, alguma coisa acontece porque a minha imunidade ela vai lá embaixo. Então é importante a gente manter a imunidade física em dia, né? E o exercício ajuda nisso. Muito importante. Até, já que o senhor tocou no assunto de barriguinha, né? Eu estou escrevendo um artigo agora, sobre a questão da gordura localizada. Mas, eu tô Viu? Eu tô apontando essa questão da gordura localizada não como estética, como todo mundo Sim, pensa, uma questão de saúde, né? Eu tô trazendo essa parte da visão da saúde em relação à gordura estética. sim. E eu tô apavorada, né? Porque eu imaginava que era tanto. Quando eu tive a ideia de fazer o artigo, eu imaginava que era bastante, né? Mas é muito importante. É muito importante a gente ter consciência que só para o senhor ter uma noção, tem estudos que trazem a gordura localizada como uma das faltas, a falta de vitamina D. Ah, Então, é muito mais importante do que a gente está dando. A importância, né? Eu sei que muita gente defende a questão assim de, eu sou assim, eu tenho que me sim. aceitar assim. Mas cuidado pro assim não ser tão simplista a ponto de você estar negligenciando os sinais que o teu corpo está dando. Os Pois sinais que é. a tua saúde está dando. Né? É. Porque eu não consigo dizer, ok, não, você acha que ter tal nível de gordura é tranquilo, ok, mas não me diz que é saudável, Pois é. tá? Pois é. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que ter consciência, né? E esquecer que dessa visão que a mídia traz, que tem um padrão. Não, pensa na tua saúde, pensa nos sinais que o teu corpo dá. É. Por exemplo, uma simples celulite, que eu trato bastante. Será que essa celulite não tem uma origem hormonal? Será que você não está tendo uma disfunção hormonal, que mulher tem muita, né? Então a gente tem que tirar esse paradigma. A gente dá muita desculpa, a Tchellen está falando ali, né? A gente dá muita desculpa. E você falou a respeito das redes sociais, dessa maneira de mensurar o tempo que a gente gasta. Acho que uns 3 ou 4 meses atrás eu li um artigo, inclusive eu compartilhei no Facebook, que a escritora ela diz que para nós hoje, para nossa geração, o celular, a rede social é a mesma coisa que o cigarro, Uhum, que uma bebida, né? Então, para quem já fumou, eu, graças a Deus, nunca tive essa dificuldade, mas conheço pessoas que são assim. A pessoa está estressada, ela acende cigarro, né? Ela está ansiosa, ela acende cigarro. Ela está cansada, ela acende cigarro. Ela descansou, ela acende cigarro. E o celular é assim. E às vezes, depois que eu li aquilo, isso sempre fica na minha mente, né? Às vezes dá um pico de estresse, a cabeça começa quando eu vou ver, eu já saí do aplicativo que eu uso para digitar texto e estou no Instagram. Eu falo, opa, deixa eu apagar esse cigarro aqui. Então, eu acho que é mais desculpa, não falta tempo. E ainda que faltasse, né, você pode acordar um pouco mais cedo, né, que é a orientação que às vezes eu dou. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de passar uma hora orando, lendo a Bíblia. Meu dia é corrido. Então, antecede o seu dia. Ao invés de começar às 8, começa às 7, começa às exata, 6, começa às 5. Mas exata. se você não priorizar o cuidado espiritual, no sentido que eu estou falando da devocional, né? E aí no corpo, se você não priorizar o cuidado com o teu corpo, as outras horas que você teria para fazer, você não vai vencer legal. E talvez amanhã você nem tenha condições de ir, de tentar fazer, porque o corpo tem hora que não aguenta, né? Exatamente. E por isso a importância de você se conhecer, né? De você Sim, testar uma atividade física. Hoje testa um horário, amanhã testa um exercício. Vai conhecendo, né? O sim, que tu se sente bem fazendo. Tu sim. não tem que fazer aquilo por obrigação, né? E a Tchellen tá falando aí da coluna. A co- É, Essa quarentena, a coluna ah, tá gritando, né? Eu sei que tem gente colocando ela no silencioso, com preguiça de ficar, mas não pode. Tem que se alongar, a gente precisa manter o nosso corpo em movimento. A gente não foi feito para ficar parado, a gente não foi feito para ficar em posição fetal no sofá, verdade. né? A gente foi feito para o movimento e o movimento ele precisa ter qualidade, né? Senão pode trazer lesão, e enfim. A gente Sim. precisa do nosso tempo, né? Lá em Coríntios 6, 19 e 20, para quem tá com a Bíblia aberta aí, diz bem assim: olha que interessante. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo,
que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, né? Aquela coisa de o que a gente fizer, glorificar a Deus, né? Glorificar quem nos criou com tanto amor, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele merece cuidado, né? Por que não cuidar? Imagina uma coisa que foi dada com tanto amor, com tanto carinho para nós. E a influência do nosso corpo, a nossa influência, a nossa saúde física tem influência no nosso ministério, no nosso trabalho ministerial, né? Porque o nosso corpo é uma ferramenta do nosso trabalho ministerial. E que a gente não esqueça, né? Que a gente cuida do nosso corpo não só de uma forma de vaidade, mas sim para ter um templo confortável, para ter um templo saudável, né? Lá em 3 João 1:2 diz: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma, né? Pois é. Então, que a gente veja a saúde como um todo, né? Que a gente pense como que eu vou ter um meu trabalho ministerial 100% se a minha capacidade cardiorrespiratória não tá legal, né? Então, que a gente observe os sinais que o nosso corpo está dando e que a gente não leve tudo no simplismo, né? De depois, ou tá tudo certo, tá tudo certo. Não, observa, né? Te observa. Porque não tem problema querer melhorar, né? A gente precisa buscar uma versão melhor de nós mesmos. E ainda que esteja tudo legal, sempre dá para ir além, né? É o que eu falo, não dá para descansar, sempre dá para ir além. O problema é Exatamente. que às vezes a gente espiritualiza muito, né? Como acontece ontem, não lembro quando foi, a gente conversando um dia desses com os homens da igreja, falando um pouco a respeito da pregação, até algo que é espiritual, as pessoas espiritualizam além. Ah, não preciso me preparar. O Espírito Santo vai e faz. E para o corpo, às vezes, é a mesma questão, né? A gente não tem esse cuidado. A gente acha que na hora que estiver doendo é só dobrar o joelho e orar que Deus vai curar. Mas espera aí, foi negligência minha, Cadê né? minha Porque as responsabilidade? ferramentas. Pois é, cadê minha responsabilidade com aquilo que ele me deu? Entende? Se eu pego um carro e dirijo a 320 quilômetros por hora sem o cinto de segurança e bato, a culpa é de Deus, né? Se amanhã eu desenvolvo uma gastrite, mas eu vivo tomando comprimido, com o estômago vazio, não alimento no horário, amanhã dá um problema, a culpa é de Deus? Então a gente não assume a responsabilidade na hora que dá problema, a gente terceiriza. Não, a culpa não foi minha, ou a gente diz alguém vai ter que resolver por mim. Nesse caso, às vezes, acaba sobrando para Deus, né? Então é muito prático. Né? Alguns problemas que nós temos na nossa saúde física é muito prático. Você dobra o joelho para orar e de repente Jesus está tentando te dizer, vai correr um pouquinho que isso passa, né? Né, se alimenta um pouco melhor, que isso passa. Vai fazer algumas flexões, que isso passa. Né? A Tia Ali está falando aí do refrigerante. Né? Tem uma série de questões que a gente abraçou como parte da nossa dieta e que só trazem prejuízos para o nosso corpo. Né? Angélica, se você tivesse que resumir aí em 3 pontos, em 2 pontos e dar alguma dica para o pessoal, qual seria? Se Toma observa. vergonha na cara e vai correr, né? Não, se observa com carinho, com empatia, né? Com amor. Observa o que você está se alimentando, você está comendo o melhor que você consegue, né? Você está tendo o melhor tempo, está se organizando melhor no seu tempo que você consegue. O que você tem lido, os seus relacionamentos, né? Que qualidade tem Pois sido? é. Somos um todo e não tem como a gente ficar apertando só uma tecla, só uma tecla, só É. uma tecla. Não, somos um conjunto e um conjunto enorme. Deus foi tão maravilhoso, né? Ele nos fez tão complexo. Então, que a gente saiba se escutar e melhorar, mas com carinho, né? Não com obrigação, com pressão, com religiosidade, né? Com amor, a graça de Deus. E é possível, né, Angélica, nesse ambiente de quarentena, mesmo em casa, as pessoas fazerem algum exercício, né? Toda terça e quinta, no Instagram do Usina em Casa, eu dou uma aula de Pilates e uma aula Ah, de yoga. legal, ó. Assistam lá as aulas, façam, né? Todo mundo consegue fazer. E qualquer dúvida, estou à disposição, né? Para todo mundo que acompanhou e que ainda vai nos assistir.
E vamos lá, vamos cuidar do nosso peito, Maravilha. né? Vamos ter responsabilidade com a graça de Deus. Potencializa, gente, potencializa o ministério de vocês com a prática do exercício físico, né? Porque ajuda muito, muito, muito mesmo. Você vai correr de manhã, vai dar uma caminhada, você vai ver, você vai ler a Bíblia melhor, você vai orar melhor, né? Então, aplique aí ou acrescente a prática do exercício físico à sua vida devocional. Vamos fazer assim, né, Angélica? Se você já tem lá no seu passo a passo devocional a oração, a leitura da Bíblia, agora você vai acrescentar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, avisar vocês que na próxima sexta, às 9 horas, é a vez da Karina, né? Ela já está comentando aí, a gente vai falar um pouco de saúde emocional, saúde também mental, e eu tenho certeza que tanto quanto essa aqui vai agregar.